Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Abramos a nossa Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 7 e no versículo 16, que nos diz a palavra do Senhor. E todo se apoderou de temor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Eu gostaria de deixar para a meditação da igreja nessa tarde: só Deus visitou o seu povo. Porque Deus, quando Ele visita, a visita de Deus, ela traz propósitos diferenciados dos propósitos do ser humano. Deus, Ele não visita o seu povo em vão. Deus, Ele não faz nada na visita que não seja ao propósito de ajudar ao seu povo. Como foi o caso da nossa irmã que esteve doente e disse que Deus chegou. Então, quando Deus faz uma visita, é porque Ele chega. E quando Ele chega, as coisas se modificam. Aquilo que era para a morte se transforma em vida. Aquilo que era para a destruição, Deus traz restituição. E que nesta tarde Deus está visitando o seu povo para trazer restituição. Restituição de vida, restituição daquilo que foi perdido, restituição de saúde, restituição de lar, restituição de crença, restituição até do nosso ministério. Eu não sei porquê, mas Deus colocou no meu coração essa palavra trazendo que vai trazer restituição de ministério. E quando Ele traz restituição de ministério, Ele levanta aquilo que nós achamos que não tem mais jeito. Ele levanta aquilo que nós achamos que está acabado. Que por muitas vezes nós olhamos para trás e achamos que o que Deus tinha na nossa vida estacionou. O que Deus tinha na nossa vida acabou. Mas o que Deus quer nos dizer nessa tarde é que quando nós estamos na direção de Deus e quando Ele visita, Ele traz restituição. E Deus tem restituição de ministério. Deus vai restaurar ministérios aqui nesta tarde. Deus vai levantar ministérios aqui nesta tarde. Porque Deus tem portas abertas para ministério neste lugar. Há pessoas aqui que Deus vai abrir portas e vai trazer de volta um ministério. Ministério esse que foi interrompido, ministério esse que acha que acabou e determinou-se ali. Mas o Deus que está aqui nesta tarde diz que não acabou e nem estacionou. Ainda há caminhos a prosseguir. Há uma restituição. E quando houver esta restituição, grande será. Porque vai haver uma grande colheita que foi parada, vai haver restabelecimento daquilo que foi parado e vai haver também levantamento. Porque por muitas vezes nós somos colocados como José foi, na prisão. Aí achamos que estamos esquecidos lá, mas é nessa prisão que Deus está trabalhando na nossa vida. Deus está nos aperfeiçoando para fora da prisão, para a gente ser colocado como governador. É dentro da prisão que Deus estabelece, que Deus determina, que Deus faz em nossa vida. Foi dentro da prisão que José aprendeu que a dependência de Deus era soberana. Dentro da prisão, Deus não deixou faltar nada para José. Dentro da prisão, Deus não deixou faltar nada. Nem a compreensão dos carceleiros. Porque carcereiro não é para compreender prisioneiro. Mas Deus, Ele é tão fiel que fez o carcereiro estender a mão. Então, nesta prisão, é Deus trabalhando, é Deus moldando, é Deus capacitando para algo que vai até fora, viu? É algo fora da prisão. Deus vai quebrar os cadeados dentro da prisão, vai trazer para fora e vai restaurar. Deus está trazendo restauração com essa visita nesta tarde de ministério. Ministério parado. Pararam o ministério de José, mas foi por pouco tempo. Foi até o tempo determinado de Deus fazer lembrar dele. E Deus, Ele cria situações. Ele criou situações que levou o padeiro, que levou o copeiro do rei para ir para a cadeia. Para estar com ele lá, para criar uma situação. Para que quando eles viessem para fora, lembrassem de José. Porque Deus, Ele tem formas diferentes de trabalhar. Por muitas vezes nós achamos que Deus vai fazer um rebuliço, que Deus vai fazer algo da nossa maneira. Mas a maneira de Deus trabalhar é diferente da maneira do homem. A maneira que nós achamos não é a maneira que Deus acha. A maneira que nós queremos não é a maneira de Deus. A maneira de Deus, ela é extraordinária. Então Deus cria situação. E nesta tarde Deus vai criar situações para levantar ministério. Deus vai fazer reboliço. Deus move a mão do homem, Deus move a mão do... Eita, glória! Deus move a mão do rei, Deus faz lembrar, Deus faz entregar, Deus faz restaurar, Deus faz abrir porta onde não tem porta e faz o homem reconhecer que José, que era prisioneiro, foi chamado por Deus. É prisioneiro, mas tem a marca de Deus.
É prisioneiro, mas foi chamado por Deus. É prisioneiro, mas tem a guarda de Deus. É prisioneiro, mas tem o ministério de Deus. É prisioneiro, mas ainda tem caminhada de Deus. É prisioneiro, mas a obra não acabou. E por muitas vezes Deus permite, viu, o vale nas nossas vidas para cumprir o que Ele tem a fazer. Então que nesta tarde nós venhamos ter a certeza que Deus vai cumprir o ministério. Eu queria trazer outra palavra nesta tarde, mas foi o que saiu da minha boca. O que eu tinha pensado em Deus visitar o seu povo foi diferente. Mas o que Deus quis visitar nesta tarde foi dizer que vai trazer ministério. Vai ser ministério restaurado aqui neste lugar, viu? Glória a Deus. É ministério sendo restaurado. Glória a Deus. E vai ser coisa grande. Vai ser coisa grande, porque há frutos a ser colhidos. Há frutos a ser colhidos. E grandes serão os frutos, viu? Grande será a colheita. Grande será a colheita no ministério. Aí a gente pode até pensar, mas de onde vem, como vai? E Deus não é dono do tempo. Quem sabe é. Deus não é dono do ser humano. Deus não é aquele que lembra, que faz lembrar. Deus lembrou de Moisés, que estava lá no deserto escondido. Deus disse, chama Moisés porque eu tenho um chamado com ele. Chama Moisés, tirou daquele lugar e colocou. E foi coisa grande o que Deus fez na vida de Moisés. Quando Deus restaurou o ministério de Moisés, ele falou que foi restaurado que chamado para ser o quê? O guiador do povo no deserto. Para tirar o povo de Deus do deserto. Moisés não entendeu. Moisés por muitas vezes até quis fugir. Mas Deus, como Ele é misericordioso e como foi dito nesta tarde ali, ninguém se esconde da mão de Deus. E o melhor, Ele conhece a gente por dentro. Ele conhece a senhora por dentro, Ele nos conhece por dentro e sabe o que nós almejamos por dentro. A gente por muitas vezes não precisa nem abrir a boca. A gente precisa abrir a boca para dizer o que almeja ao homem, mas para dizer a Ele nem precisa, porque Ele sabe. E Ele conhece o coração de Moisés nesta tarde, Ele conhece o coração de José nesta tarde. Ele sabe como José está temeroso, como José tem o desejo de ainda sair daquela prisão e cumprir a vontade de Deus, como José tem vontade de guiar o povo dele, como Moisés teve medo, mas teve vontade de continuar fazendo a vontade de Deus, a vontade de Deus de saber da vida de Moisés. Tudo isso aconteceu, porque Deus ele conhece o ser humano por dentro. E nesta tarde Ele está nos sondando. É por isso que Ele insiste tanto em dizer que está restituindo o ministério, porque Ele nos sonda nesta tarde. Ele sabe o desejo que está no nosso coração. Ele sabe o desejo que tem no coração do irmão José Vicente, do irmão Raniel, do irmão Tiago, da senhora, de mim. Ele sabe o desejo que está no oculto. Aquilo que o homem não vê no oculto, Deus ele vê. Aquilo que o homem não contempla no oculto, Deus contempla no oculto. Aí Ele sabe o desejo do coração do irmão José Vicente, o seu desejo, o desejo nós estamos aqui, que vai cumprir. É palavra profética nesta tarde. Deus vai cumprir ministério. Deus vai completar um ministério que foi parado no deserto. Deus vai levantar. E Deus vai restaurar. Mesmo que Deus coloque, como também foi dito nesta tarde, alguém do lado de Moisés. Alguém que porque Moisés se achava pequeno. Mas Deus ele chama os pequenos, que é para confundir os grandes mesmo, viu? Deus chama aquele que não sabe falar, porque aquele que sabe falar demais fala de si, mas aquele que não sabe falar, fala tão somente as palavras que Deus coloca na boca. E Moisés, ele só falava aquilo que Deus colocava na boca dele. Não era aquilo que Moisés queria, era aquilo que Deus queria que ele falasse. Então, nesta tarde, Deus vai trazer restituição de ministério, viu? Eu não sei qual é o ministério que está parado, eu não sei em que área de ministerial está parado na sua vida, mas nesta tarde, Deus nos contempla e diz, vai haver ministério restaurado. Vai haver ministério restaurado. E nessa restauração, Deus vai bradar. E muitos vão dizer, Deus realmente visitou aquele povo naquela tarde. Deus visitou no mutirão, na casa do irmão Zé Vicente, aqueles que estavam ali na sala. Deus, através da visita, Deus mudou a história, porque Ele chegou. E quando Ele chega, Ele muda a história. Ele muda. Ele está mudando quadros de vida de pessoas aqui nesta tarde, viu? Ele está mudando histórias de vida aqui nesta tarde. Ele está abrindo porta onde não tem porta. Ele está endireitando os caminhos tortuosos. Ele está tirando os grilhões. Ele está tirando os cadeados e fechando a boca. Deus, Ele está fechando a boca do leão. A boca de vozes
que achava que José não ia mais sair da prisão, que estava morto. Ele está tirando pessoas nesta tarde, aqui neste lugar, do poço do esquecimento. Deus está visitando alguém nesta tarde, para lembrar que José está na prisão, mas Deus ainda tem mistério com José. Deus está visitando nesta tarde e nos restaurando, levantando cada um de nós. Cada um que chegou aqui com um propósito e com um ministério a ser levantado. Mas, irmã Cleo, não é fácil. Não é. Mas não é impossível. Porque aquilo que é impossível aos homens é possível aos olhos de Deus. E eu quero deixar bem destacado mais uma vez. Deus está restaurando o ministério. Outra, glória a Deus, aleluia. Vai ter que ouvir o chamado, viu? E vai ouvir. E vai se apresentar. E Deus, eita, glória. E vai dizer, se limpa, coloca as vestes e se apresenta. Mas é pequeno e é prisioneiro. É um qualquer. Mas para Deus é grande, é escolhido e tem vestes novas. Está esquecido. Para o homem, mas para Deus não. Não tem nada a oferecer. Para o homem não tem não, mas para Deus tem. Pode até dizer, não vamos chamar. Mas na base da voz de Deus, chama. Porque o querer é dele e não nosso. Eu quero deixar essa palavra nesta tarde para a meditação nossa, que Deus restaura o ministério. Amém.